Segurança da casa, segurança da casa. Bagunceiro é você. Quanto Cunha? Bagunceiro é você. Fica bagunçando aqui Você atrás. é bagunceiro. Só não posso aceitar o que aconteceu aqui agora. Esse espetáculo deprimente para essa casa. Olha aqui, ó. O que é isso? Projeto de lei de número 6.787 de 2000. A deputada Jandira, opa! Que é isso? Que é isso? Em todos os países do mundo onde a política se mostra decadente e ineficaz, existe um irresistível movimento de renovação. Às vezes é um movimento extenso, às vezes é um movimento de uma qualidade maior que os outros, mas há sempre um movimento. No Brasil, estão dadas as condições para que se busque uma renovação na política. E nós viemos ver onde estão essas sementes da renovação. Nova Democracia, agora, acredito, Brasil 21, bancada ativista, transparência partidária, são muitos os grupos. E viajei para São Paulo a fim de encontrá-los. E observar algumas sementes na mesma praça em que a estudante de botânica estuda as folhas. A própria iniciativa do Nova Democracia, né, vem de uma percepção, falando de renovação, né, que fomos drenados pelas crises sucessivas que o Brasil tem vivido nesses últimos anos, né? É absolutamente fundamental buscar responder a elas, mas mais do que uma circunstância datada, né, elas contêm um esgotamento de um ciclo que é de mais longo curso no país, né? A partir da transição democrática nos anos 80, o Brasil foi capaz de avançar muito ao longo dessas 3 décadas, né? Produziu instituições e práticas democráticas, produziu avanços sociais, econômicos, né? E produziu um ciclo de projetos políticos, lideranças que tiveram um papel nisso, né? É importante reconhecer esse avanço, mas ao mesmo tempo os limites desse ciclo hoje são explícitos aí à luz do dia, né? Todos os dias para nós, né? E há um esgotamento de programas, de agendas, de lideranças, de atores políticos também no país hoje, capazes de apontar caminhos para frente, né? Caminhos que nos levem além do que a gente está vivendo. Então a percepção além de responder à crise do aqui e agora, que é importante, ou a gente abre para construir novos atores, novas ideias, novos programas vindos da sociedade que possam produzir respostas para o que a gente está vivendo e um novo ciclo de avanços, ou a gente vai ser drenado por um redemoinho, que é o que o Brasil tem vivido. Antes de formar um grupo para atuar como vocês atuam, vocês chegaram a pensar em ajudar um político existente. Mas por que não deu certo? Essa primeira conversa de onde nasceu agora, por coincidência, se deu fora do Brasil, Gabeira. Eu estava com uma amiga, encontrei uma amiga em comum fora do Brasil num evento aqui na América Latina ano passado e a gente começou a discutir quem a gente poderia apoiar, o que a gente poderia fazer em prol do Brasil, porque a gente estava já nas nossas carreiras, estamos aí com quase 40 anos, enfim, já estudamos, já trabalhamos. A gente falou o que a gente poderia fazer. Já trabalhamos em prol de causas públicas. A gente falou, será que dá para a gente se juntar pessoas da nossa geração em torno de alguém da nossa geração que possa se candidatar a presidente, ou seja lá o que for, que possa iniciar essa renovação que a gente quer? A gente ficou pensando e não chegou em nenhum nome da nossa geração. A gente começou a pensar, e da nossa geração em posições de liderança na agenda pública, como senadores, como deputados federais. E aqui ou acolá a gente tinha algum nome, mas nenhum nome que a nosso juízo naquele momento nos inspirasse mesmo. Nessa mesma conversa a gente pensou, então por que a gente não faz uma lista de amigos da nossa geração que estão em posições de liderança e estão conquistando coisas bacanas fora da política? Gabeira, em 5 minutos a gente fez uma lista com uns 40 nomes. A gente tem trazido a tecla de que o debate da reforma política
primeiro, não pode ser como o Congresso está caminhando para fazer, né, ou está tentando fazer, um movimento de fechar mais as portas e reforçar as condições de reeleição e de preservação de quem já está lá, né, tem que ser ao contrário, um movimento de abrir as portas para a sociedade, né, um ambiente mais republicano, menos fragmentado, mais funcional, mas também mais democrático, né? Como que os partidos selecionam seus candidatos, que dinâmica de democracia interna e regras para isso a gente vai ter, que dinâmica de transparência, inclusive na distribuição de recursos dentro dos partidos, a possibilidade de candidaturas independentes, tetos para doações, tetos para gastos de campanhas, mais do que discutir quanto de fundo público a gente vai alocar nas campanhas, a gente tem que discutir como é que a gente barateia as campanhas e como é que a gente estabelece tetos para ter condições de igualdade para quem está disputando. Quer dizer, tudo isso a serviço de abrir as portas para a sociedade, para novas ideias, para novos atores. Quantos grupos já estão discutindo o tema e qual foi o resultado desse encontro aqui em São Paulo? Esse encontro em São Paulo se deu muito por essa visão, quer dizer, a nossa participação nesse encontro se deu muito por essa visão de se articular com outros grupos, outros movimentos também. A luta, de novo, não vai ser fácil, não vai ser rápida, então a gente precisa de bastante gente lutando junto. A gente atendeu um chamado de um outro movimento, do Nova Democracia, que é um grupo que pensa a reforma do sistema político, um grupo da sociedade, para uma discussão de uma pauta mínima de renovação. O que a gente concorda no tema da reforma política? E a gente foi lá junto com alguns outros movimentos. No começo eram 5 ou 6 movimentos, agora são vários. Eu não vou saber enumerar todos, mas tinha Acredito, Brasil 21, Quero Prévias, Bancada Ativista, muitas, enfim, vários. E nós concordamos em alguns pontos principais da reforma política. Candidaturas independentes, até para fortalecer os partidos. O Brasil é um dos poucos, você sabe disso, um dos poucos países que não permite candidaturas independentes. Isso seria uma concorrência saudável com os partidos, sob o nosso ponto de vista. O outro é a lista cidadã ou lista cívica, que é a possibilidade desses candidatos independentes se juntarem com outros candidatos independentes numa forma de coalizão. Outro ponto muito importante que a gente discutiu e estamos juntos nesse ponto é maior transparência partidária, maior visibilidade da sociedade do que acontece dentro dos partidos, principalmente no que tange a recursos públicos. É nosso dinheiro que está lá dentro. A gente precisa, tem o dever e o direito de saber, ao mesmo tempo, o dever e o direito de saber o que se passa com esse dinheiro que está sendo empregado lá dentro dos partidos. Vocês pensam na possibilidade ou têm a intenção de eleger 30 candidatos? Pode ser que não elejam, que elejam mais, menos, não importa. Mas a realidade mostra também, no Brasil especificamente, que uma minoria no Congresso não resolve tanto. E a realidade na França mostrou que foi através de uma mudança no campo também da presidência da República que foi possível mudar a correlação de forças no Congresso. Como é que você vê essa situação? Eu vejo em duas dimensões diferentes. Você tem toda a razão quando diz que 30 pessoas não vão fazer a diferença lá no Congresso, que tem quase 600 pessoas lá, né, entre deputados e senadores. E para isso, então, a gente quer se juntar e se conectar com outros movimentos que também vão apresentar candidatos de renovação e etc. Então, os nossos 30, junto com os do Acredito, junto com os do Brasil 21 e tantos outros movimentos, podem muito facilmente se tornar 600 ou mais do que isso, e assim eu espero, e assim a gente vai trabalhar para isso. A segunda questão do impacto de uma eleição presidencial, como foi no caso da França, para a renovação do próprio parlamento, também acho que é de suma importância. A única questão é que a gente ainda não encontrou o nosso candidato, o candidato da nossa geração, ainda. Numa vila, alugada apenas por organizações não governamentais, encontro Márcio e Daniela, da Bancada Ativista. Ô Márcio, você foi candidato na eleição passada. O que você aprendeu com essa candidatura? O que você acha que precisa ser modificado daqui para diante? Para mim foi só aprendizado ter sido candidato. Eu nunca me imaginei, primeiro porque eu nunca me imaginei nesse lugar. Segundo, depois que você entra,
é um mundo que você desconhece completamente. E o mais louco assim pra gente foi que ninguém nunca tinha feito isso. Então, eu nunca tinha sido candidato, as pessoas que trabalharam na minha campanha nunca tinham feito campanha, até o nosso contador nunca tinha feito contabilidade eleitoral, quer dizer, então todo mundo foi aprendendo nesse processo. É cansativo, você deve saber muito bem isso, né? Você deve ter passado por muitas. É cansativo, realmente chega no meio ali, foram só 40 dias, mas mesmo durante a campanha você fala, meu, não aguento mais isso. Tem um tempo ali para você digerir tudo que você aprendeu, mas para mim o maior aprendizado que ficou foi, e é uma das grandes discussões que a gente tem na bancada ativista hoje, é em relação ao financiamento de campanha. Quer dizer, eu fiz uma campanha com 18 mil reais, que foi o que eu consegui arrecadar nas minhas redes, em dinheiro, ao mesmo tempo em que eu consegui ter uma campanha com 200 mil reais de doação de serviços. Foi um momento também, assim, que foi o que mais me deu força durante a campanha, que foi testar a minha rede. Vocês também têm alguma reflexão, alguma hipótese de se articularem com candidaturas majoritárias para que a mudança seja simultaneamente uma mudança no parlamento e no executivo? Eu acho que a gente tem que entender que a bancada ativista, por enquanto, ela é um movimento eleitoral. A gente está buscando trabalhar nas eleições para eleger novos candidatos. E aí, a partir do momento que esses candidatos entram ali, a atuação deles a gente quer acompanhar, mas a gente ainda não tem uma incidência tão grande, nenhum formato de trabalho em cima disso, dentro das casas, né? Então, o que a gente vem fazendo nesse momento, o que a bancada vem buscando fazer é tentar mapear novas pessoas, novas lideranças políticas, incentivar com que pessoas queiram ser candidatas também. Esse é nosso trabalho, assim, às vezes uma pessoa que a gente acha super legal, tem aquele receio de entrar para o sistema político, a gente também faz esse processo de estímulo para que ele tenha coragem e vontade e que a gente consiga eleger essas pessoas. A partir do momento que elas são eleitas, óbvio que a gente tem um processo de confiança nas pessoas que a gente escolhe apoiar, mas a gente não tem um trabalho de incidência, pelo menos por enquanto, no trabalho que ela desenvolve lá dentro, na forma como ela se articula, como ela faz as alianças. E aí acho que vale pontuar uma coisa, que é o seguinte, a bancada ativista, ela surgiu com o nome de bancada ativista justamente como uma brincadeira, uma alusão a essa coisa que a gente entende que uma pessoa sozinha lá dentro não consegue mudar a estrutura que a gente acredita. Então, por que a gente falou em bancada? A gente falou assim, cara, como que a gente consegue levar mais pessoas, eleger mais pessoas? Como que a gente consegue levar uma composição maior? Então, acho que o nome da bancada ativista também vem um pouco disso, sabe? Nessa brincadeira das bancadas que estão lá dentro. Eu acredito que é um grupo bastante diverso, né? Então, entre os 5 fundadores, foram os 5 primeiros que começaram a conversar, nós somos um de cada estado do Brasil. Então, tem um do Rio, um de Minas, um de São Paulo, um de Goiás, um de Pernambuco. E são todas pessoas que vinham realizando ativismo no Brasil, seja ativismo na área de educação, na área de gestão pública para melhorar a qualificação do funcionalismo público, na área de transparência e de melhoria da reforma política brasileira. E a gente se juntou com esse ideal de criar uma nova forma de fazer política. Todo mundo na sua área percebeu que, no fim das contas, o ativismo é super importante, mas se a gente não mudar a política em si, se a gente não mudar as pessoas que estão lá, as práticas que estão sendo executadas no nosso Congresso, isso não vai adiantar, o nosso impacto será reduzido. Então foi isso que nos juntou. E aí o grupo foi expandindo, começou de 5, hoje a gente já tem 40 pessoas no movimento que a gente chama no Grupo Nacional do Acredito e mais de 500 pessoas como voluntários que estão participando esporadicamente do movimento. Agora, 30 pessoas no Congresso podem ser facilmente absorvidas e neutralizadas. Vocês já pensaram nisso? Sim, sim. A gente sempre discute isso. E esse é o grande desafio, né? A gente sempre conversa nessa democracia atual brasileira, a gente depende dos partidos. E vai ser um grupo suprapartidário. A gente vai ter os nossos candidatos filiados a diversos partidos. E o grande desafio é como fazer, depois deles eleitos, que a gente tenha uma bancada coesa. Uma bancada que lute por um Congresso novo, por um Congresso que lute por um Brasil menos desigual. Então a gente está começando a desenvolver e discutindo cada vez melhor para a gente formular como seria a forma de manter essa bancada unida. O Brasil 21 tem 2 frentes principais. O Instituto, que é onde a gente monta a visão de futuro para o Brasil, junto com o Conselho e os movimentos sociais de base que colaboram conosco, como o Movimento de Sem Teto do Centro. Também a parte da Agenda Comum de Reforma do Estado e um projeto de futuro para o Brasil de 4, 8 e 50 anos. E outra frente é o Movimento de Renovação Política, que a gente vai ter 50% mais um dos candidatos mulheres
e que tem um foco muito forte em duas coisas: a diversidade social, étnica, profissional, e a questão do efeito demonstrativo, que a gente chama, que nossos candidatos não vão ser apenas pessoas que queiram ser candidatos, que tenham boas palavras, mas que tenham feito alguma coisa, na escala que seja, para transformar a sua realidade. Vocês pensam também em avançar do ponto de vista do executivo, de passar a apoiar candidatos ao executivo? Essa é uma das principais características do Brasil 21. Desde o princípio a gente acredita que não é só o Congresso que tem que ser mudado em termos de amostra, mas também as posições majoritárias. Então nós vamos apoiar candidatos e candidatas de deputado estadual até a presidência da República. E vocês têm articulação com outros grupos que estão buscando a mudança também? Temos também. Dialogamos com todos os movimentos, com Agora, com Acredito, com Bancada Ativista, Quero Prévias. Inclusive, um dos principais trabalhos que nós temos feito é a integração desses movimentos, né? Primeiro por um alinhamento de comunidades, pessoas agindo, se comunicando por propósitos comuns, e depois contrato social ético, né? Então que a gente está trabalhando um espaço comum, onde os movimentos possam compartilhar custo de água, luz, internet, secretária executiva, passagens para Brasília, e a gente possa somar esforços para fazer a diferença. E a tentativa dos partidos de evitar a renovação via processo eleitoral? Como é que vocês veem isso? Eu acabei de voltar de Brasília e as movimentações lá estão bastante intensas no sentido de aprovar o Distritão, que é uma medida que, evidentemente, entre toda a comunidade da ciência política, existe consenso a respeito do caráter dificultador dela para a renovação política. O surgimento de novos quadros, de novos nomes, de novas lideranças fica totalmente comprometido, porque é um sistema que favorece a reeleição daqueles que já são conhecidos, ou que têm recursos, ou que têm apoio da máquina partidária, da cúpula do partido. Existe um movimento muito forte de encastelamento da classe política nesse momento. Então, eu entendo que a sociedade precisa se mobilizar para cobrar, sim, mais transparência e mais oxigenação. Agora, se eles conseguem se encastelar mais, qual a projeção que você faz para 2018? Porque, às vezes, eu tenho a sensação de que eles escolhem um caminho repulsivo para provocar indiferença. E, provocando a indiferença, eles se... de uma certa maneira, sobrevivem. O Brasil às vezes é surpreendente, então eu não me admiraria nada se houvesse uma grande mobilização popular no sentido de não reeleger ninguém, o que acabaria jogando água aí nessa fervura e dificultando esses movimentos daqueles que já detêm mandato, das cúpulas partidárias, no sentido de se proteger, aprovando regras que visem facilitar a permanência e dificultar a renovação. Só vai falar na casa quem tiver de terno e bem vestido. Ilona, eu estive em São Paulo ouvindo muitos grupos ligados a esse movimento que busca renovação. E senti que eles querem realmente eleger uma bancada, talvez até de 30 pessoas. Mas eu ainda não entendo muito claramente como isso pode acontecer de uma forma exitosa se não mudarem as regras do jogo. Nós vimos muita gente entrar no parlamento e em pouquíssimo tempo começar a falar a linguagem antiga. Como é que você vê essa questão? Bom, para nós no Movimento Agora, o principal motivo da nossa formação foi aproximar a sociedade da política. Quer dizer, bom, se a gente quer mudar de fora e de dentro, né? No sentido, a gente tem que estar aí sabendo quais são as regras, brigando por renovação, mas também cobrando do lado de fora. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo era oferecer cargos técnicos, Gabeira. A gente pensou em formar aí um time de pessoas jovens da nova geração, com ideias frescas, novas, mas com conhecimento de ponta, para fazer a transformação desse projeto de Brasil que a gente não tem hoje. Então, criar essa visão, esse projeto. No andar da carruagem, a gente viu que tinha que entrar também, tinha que, na nossa linguagem mais jovem, hackear o sistema, porque de fora só
a gente não ia conseguir interferir justamente nas regras do jogo. Acho que a beleza desses movimentos é que mesmo que a gente esteja aí hoje com uma agenda de eleger pessoas, do lado de fora, a principal agenda nossa é mobilizar a sociedade, para que esse movimento seja da sociedade para a política. Então, é uma ocupação da política pela sociedade. No nosso caso, a gente tem um plano aí para 2018, mas para as próximas 7 eleições, bem ambicioso, digamos. Perfeito. Nós estamos praticamente às vésperas de uma reforma política. E essa reforma política, pelas características dos deputados e dos senadores, tende a ser uma reforma que dificulta a renovação. Como é que esses movimentos podem interferir nessa reforma política que está sendo feita agora e que é decisiva para o futuro dele? Todos esses movimentos que estão nascendo têm se reunindo sob uma bandeira chamada Nova Democracia para que as conversas sobre reformas políticas sejam comuns. Como veio agora muito forte o distritão, obviamente vira pauta, e vira pauta porque a gente sabe que isso permite aí vai postergar a renovação, vai ficar menos óbvio, né, quantos candidatos vão ser viáveis nessa própria eleição, e quem é conhecido, quem já está lá, vai na dianteira. Então, certamente, neste momento, tem uma forte mobilização para tentar impedir que o distritão passe, e se a gente não consegue, porque tem essa metáfora aí do abraço dos afogados, né? Tá o executivo e o legislativo tentando aí nos últimos momentos de um sistema político falido, conseguir ali a manutenção do poder, enfim, inclusive o dinheiro. O dinheiro, mas enquanto dure, né? E a gente sabe que faliu, ruiu, isso está podre e vai cair. A gente, enfim, eu ouvi esses dias a metáfora de um cupinzeiro, quer dizer, o cupim comeu inteiro, vai desmontar. E é questão de tempo. Óbvio que a gente quer que seja logo em 2018. E por que 2018? A gente fez uma pesquisa, a gente encomendou no Movimento Agora uma pesquisa para ideia, Big Data, para entender esse apetite dos cidadãos em relação à renovação política. A gente ficou muito impressionado. Foi nossa primeira pesquisa nacional e a gente acreditando agora que escutar é o primeiro passo para qualquer outra ação que a gente venha fazer. E a gente viu que 80%, 79% dos brasileiros querem ver cidadãos comuns na política. A gente viu também, Gabeira, que acho que foi muito impressionante para mim, de onde eu estou falando, enfim, sou diretora de um think tank, que 72% tampouco está se importando se a política pública é de esquerda ou de direita, desde que resolva os seus problemas. Então, isso é também um sinal de que essa polarização está chegando aí no limite. As pessoas querem, na verdade, que sua vida melhore e parar com essa guerra aí de lado, porque política pública das principais causas não tem lado no Brasil, né? Então, como é que a gente captura esse momento enquanto sociedade e tenta, de fato, infiltrar um sistema podre? Vai ter um momento de transição muito difícil, e a gente também fala no agora que a gente está nessa fase de ter lideranças de transição, que a gente sabe que as primeiras pessoas que entrarem vão ter aí uma super dificuldade, vão ser quase kamikazes, honestamente falando, porque você vai com os valores certos, com a intenção certa, e vai precisar de muito apoio de fora. Por isso que a parte inicial e mais importante desse movimento é a mobilização da sociedade, a aproximação da sociedade com a política. Mas de vez que a gente entenda que ser um animal político faz parte de ser um cidadão. E que pare essa distância, como se não nos dissesse respeito. Você diz que a renovação é uma renovação com conteúdo. Quais são, diria assim, em síntese, os elementos essenciais desse novo conteúdo? Olha, de um lado, acho que essa questão de você ser responsável, um Estado responsável, onde a questão macroeconômica, que a gente já viu no Brasil, que não tem, enfim, governos de centro-direita, centro-esquerda, cumpriram uma cartilha e quando não cumpriram, quem sofreu foi o povo. Então, tem que ter responsabilidade nas questões macroeconômicas, mas tem que ter uma consciência de que a redução das desigualdades sociais nesse Brasil, ela não é urgente, ela é para ontem. Tem algo aí que é um abismo que separa essa sociedade, enfim, entre os que têm oportunidade e os que não têm oportunidade. Então, você tem que ter uma agenda de macroeconomia responsável, uma agenda de microeconomia que focalize em muita questão de produtividade, inovação, conhecimento, e a gente tem essa capacidade no Brasil, só não tem um ambiente para isso, né? Empreendedorismo, e uma agenda de redução de desigualdades absolutamente prioritária, que não se discute. Para aí a gente poder falar depois, quando você tiver igualdade de oportunidade, com saúde, educação, segurança, direitos básicos, liberdade,
liberdades individuais, aí a gente pode começar a falar em tamanho do Estado, a gente pode começar a falar em meritocracia, mas antes da gente resolver esse abismo que separa os brasileiros, não dá. Sugestões e críticas são muito bem-vindas. Fale conosco. Eu gostaria de pedir que nós nos concentrássemos agora lá fora da Câmara dos Deputados. Nós estamos no jogo. Não, se o deputado Orlando admitiu derrota, ele não sabe fazer conta. Nós estamos no jogo, sim.